graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os pastores e líderes de Arraial do Cabo. Bom dia mais uma vez a todos, eu sou o pastor Cristiano Cigalas. Fazer a coisa certa, da maneira certa. Não adianta fazer a coisa certa da maneira errada. A Bíblia vai relatar no livro de 2 Samuel, capítulo de número 6, do verso de número 1 até o 23. Davi vai trazer a arca de Deus, a presença de Deus, de volta para Israel. Ele vai fazer isso em dois momentos. Ele vai fazer a coisa certa, a primeira vez de maneira errada, e a segunda vez ele vai fazer a coisa certa da maneira certa. Toda vez que eu faço a coisa certa da maneira errada, existe perda, dor, sofrimento, tristeza, frustração. E o que acontece é que Davi começa a querer trazer a arca de uma maneira errada. Ele vai ouvir os generais de guerra, ele vai ouvir os príncipes, ele vai ouvir o povo. E vai lá em 1 Crônicas, capítulo 13, de verso de 1 a 4, vai dizer: e pareceu bem a todo o povo trazer a arca de volta. Ou seja, primeiro erro de Davi para fazer a coisa certa, primeira maneira errada, ele vai ouvir a quem não deveria ouvir. Ele vai escutar a quem não deveria aconselhá-lo. Quem deveria aconselhar Davi era um sacerdote, um levita, porque eram os levitas que sabiam como carregar a arca, como deveriam trazer a presença de Deus de volta para Israel. A arca estava na casa de Abinadab. Depois de 20 anos, Davi agora assume o trono e resolve buscar a arca. Era a coisa certa a fazer. Porém, o segundo erro de Davi, ele traça uma estratégia nova. Davi vai fazer um carro de boi novo, e depois o carro seria destruído. A intenção é boa. Qual é a intenção? Fazer a coisa certa, trazer a arca de volta para a cidade. Mas qual é a maneira errada? Construir um carro de boi para trazer a arca. Eles vão sair dali e vão buscar a arca. A Bíblia vai dizer que Aio, sacerdote levita, vai na frente e Uzá vai atrás, e todo o povo vem pulando, dançando e adorando a Deus. Ou seja, para aquele povo e para Davi, eles estavam fazendo a coisa certa, mas eles não tinham entendimento que estavam fazendo da maneira errada. Tem muita gente fazendo a coisa certa, porém da maneira errada. Davi começou errado, consultando a quem não deveria consultar. Se eu quero ter aula de matemática, a coisa certa é consultar o professor. Mas a maneira errada é consultar o professor de história, de geografia, de literatura, de psicologia. Por quê? Porque eles não estão aptos a me ensinar aquilo que eu desejo aprender. Qual era a coisa certa para Davi? Sacerdotes e levitas, eles estavam aptos a fazer a maneira certa para trazer a arca de volta, ou seja, fazer a coisa certa da maneira certa. A Bíblia diz que eles vêm dançando, porque a princípio parece que está dando certo, mas nem tudo que está dando certo é porque Deus está se agradando. Nem tudo que está dando certo é porque Deus está no controle. Nem tudo que está dando certo é porque o Espírito está agindo. Nem tudo que está dando certo é porque Jesus está no negócio. Estava dando tudo certo aparentemente, porque era a coisa certa a se fazer. Mas na eira de Nacon, naquele lugar totalmente liso,
aonde se separam alimentos, aonde não pode haver buraco nenhum, ondulação, os bois tropeçaram. Por quê? Ninguém tropeça em uma montanha. Nós tropeçamos nas pequenas coisas, nós tropeçamos naquilo que nós não vemos. Não são as raposas somente que destroem as vinhas, as raposinhas também destroem as vinhas. E as raposinhas são mais difíceis de serem vistas do que as raposas. Por isso a Bíblia diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ou seja, tudo parecia ser todo mundo dançando, todo mundo pulando, todo mundo adorando, e aquela alegria, e a arca caminhando, e o povo atrás, mas na eira os bois tropeçaram. E quando os bois tropeçaram, Uzá vai tentar segurar a arca. E a Bíblia diz que um raio vai partir ele ao meio, e Davi vai ficar irado, Davi vai ficar transtornado, Davi vai ficar entristecido. Por quê? Quando eu faço a coisa certa de maneira errada, eu me frustro. Eu tenho perda, eu tenho prejuízo, eu tenho dano, eu tenho dor, eu tenho sofrimento. Fazer a coisa certa de maneira errada traz prejuízo. Uzá foi fulminado. Davi deixa então a arca ali na casa de Obed-Edom agora. Interessante é que 20 anos a arca estava na casa de Abinadab, e a Bíblia não relata nada que tenha acontecido ali. Mas os 3 meses que ela passou na casa de Obed-Edom, a Bíblia vai dizer que do portão para dentro tudo foi abençoado. O que nos faz entender que não é a presença de Deus que muda ou transforma a minha nem a tua vida. O que transforma a minha e a tua vida é a reverência à presença de Deus. Um exemplo claro disso é um assassinato. Deus é onipresente, amém? Então Ele está em todos os lugares. Quando alguém comete um assassinato, Deus está presente ali? Está. Porque Ele é onipresente. E por que aconteceu? Porque não havia reverência à presença de Deus. Aonde há reverência à presença de Deus, as bênçãos de Deus chegam e acompanham. Ou seja, não adianta trazer a presença de Deus para dentro, se nós não vamos ter reverência, obediência, fidelidade, lealdade à presença de Deus, ao qual nós carregamos hoje. A Bíblia diz que ele vai deixar a arca na casa de Obed-Edom, entristecido. E quando ele sabe que a arca lá abençoou tudo em 3 meses, ele agora volta para buscar a arca. Porém, ele vai fazer a coisa certa, da maneira correta. Ele consulta os sacerdotes e os levitas. E eles vão buscar a presença de Deus, vão buscar a arca para trazer para dentro da cidade. E de que jeito é? Só existe uma maneira de carregar a arca. Não se tem outra maneira de trazer a presença de Deus para dentro de nós, a não ser em adoração, em sacrifício, em santidade, em obediência e em fidelidade. Os levitas foram colocar as arcas no seu ombro. A arca não se carrega em qualquer lugar. A presença não se carrega em qualquer lugar. A presença não está na congregação. A presença não está no local de oração. A presença está na igreja. E a igreja somos eu e você. Aonde nós vamos, a presença vai, porque nós somos a arca do Senhor. E nós precisamos ter reverência a essa presença, andar dignamente com aquilo a qual nós fomos chamados. Aleluia. A Bíblia vai dizer que os sacerdotes colocaram, os levitas colocaram a arca nos seus ombros, porque a presença se carrega aqui. Paravam, sacrificavam, pegavam a arca de novo, 6, 7 passos, paravam, sacrificavam, até chegar dentro da cidade. Não importa quanto tempo leve para a presença de Deus estar em nós,
Importa é que a presença esteja. Não é o tempo, não é o cortar o caminho, não é o cortar o processo. Nós precisamos enfrentar os processos, nós precisamos enfrentar o caminho, nós precisamos enfrentar tudo de maneira correta. Não podemos pular etapa, nem pular degrau. A vida do cristão, do crente, ela é de glória em glória, de glória em glória, de fé em fé, de fé em fé. Ou seja, eu não posso trazer a arca de uma maneira rápida. Eu não posso querer as coisas de Deus de uma maneira rápida. Nós somos assim, nós somos muito imediatistas. Nós queremos as coisas de Deus e queremos para hoje. Mas para Deus as coisas não funcionam assim. Deus, ele vai dar as coisas no tempo dele, na maneira dele, do jeito dele. Ou seja, fazer a coisa certa de maneira certa é aprender a esperar também no tempo de Deus. A Bíblia diz que eles adentraram a cidade com a arca e colocaram a arca no local devido dela. E o povo veio agora então pulando, adorando e orando. Mas igual a primeira vez. Só que agora o povo estava fazendo a coisa certa da maneira certa. E quando eu faço a coisa certa da maneira certa, eu atinjo o alvo. Eu alcanço o alvo, eu alcanço os resultados, eu alcanço o objetivo, eu realizo o propósito, eu cumpro a missão, que nós possamos fazer a coisa certa, da maneira certa. Amém? Fazer a coisa certa, da maneira errada, traz prejuízo, traz dano e traz dor, traz perda, traz morte. Amém? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Oh, glória a Deus. Deus, em nome de Jesus, Pai, manifesta a tua glória sobre a aliança de pastores de Arraial do Cabo, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que cada pastor venha, Senhor, a exalar o reino, a manifestar a tua glória, o teu poder, Senhor. Que esse princípio de união, de unidade, ele venha estar em todos, ó Pai, e que a cada dia nós alcancemos mais líderes, mais pastores, mais servos teus, ó Deus, para dentro dessa aliança, Deus, para que a cidade de Arraial do Cabo venha a alcançar vitória, venha a alcançar mudança, venha a alcançar transformação. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Pai, toma a cidade de Arraial do Cabo, Senhor. Senhor, liberta, transforma, restaura, renova, revigora, traz conversão genuína, traz a sua salvação, o teu sozo, Deus, sobre a vida do povo de Arraial do Cabo. Deus, manifesta a tua glória, abençoa a aliança de pastores, abençoa Arraial do Cabo, em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém e amém. Deus abençoe, obrigado, bom dia.